Há 4.000 anos antes de Cristo já era cobrado algum tipo de imposto. Segundo alguns registros históricos encontrados na antiga Mesopotâmia, ao longo da história, esses tributos ficaram cada vez maiores. Hoje eu vou falar de imposto. Você concorda com eles? Acha abusivos? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre. Como vimos, até na Mesopotâmia já cobrava algum imposto. Imagina só hoje em dia, imagina só no Brasil. Essa evolução dos impostos teve como moderador o Estado, cada vez mais presente, que se consolidava cada vez mais. Mais imposto era criado de acordo com as necessidades dos seus membros. Segundo a história, todas as grandes civilizações antigas têm registros de cobranças de imposto. Egito, Império Romano, Império Otomano, os persas, o antigo Império Mongol. Funcionava da seguinte forma: a grande maioria dos cidadãos entregava uma parte da sua produção para o império ou para os reinos, para os seus comandantes da época. Isso era feito em troca de proteção, geralmente. Como todos nós sabemos, antigamente as civilizações eram muito violentas entre si. Os povos que avançaram mais tiveram uma evolução mais rápida nesse quesito. Um dos primeiros que mais evoluíram nisso foram os atenienses e os romanos. Com estudos mais aprofundados sobre economia, eles conseguiram dar uma certeza e uma clareza a mais para os impostos, a forma com que eles deveriam ser cobrados ou recolhidos. Com isso, eles passaram a administrar melhor as suas receitas. Já mais recente, em meados das revoluções industriais, imposto se tornou algo muito mais complexo, sendo uma base administrativa para o Estado garantir alguns direitos da população, assim como segurança, saúde, educação, itens básicos de uma sociedade. No Brasil não foi diferente. Começou bem nos primórdios da colonização, com um item de comércio que era muito famoso e acabou se tornando símbolo nacional do país, e para alguns até o nome, o pau-brasil. No caso do Brasil, os produtores eram obrigados a deixar 1/5 da sua produção para o Império Português. 1/5. Isso mesmo, você não ouviu errado. Você já viu como a gente não começou muito bem nessa parada. Antes da coroa portuguesa vir para o Brasil, os impostos não eram tão regulamentados assim. Após a chegada dos monarcas, em 1808, foi mais regulamentada, porque eles trouxeram consigo uma evolução, uma modernização melhor e com isso facilitou essa arrecadação de impostos. Eles criaram ministérios, criaram alguns processos administrativos que organizasse melhor os tributos e que fosse devolvido de forma mais adequada para a sua população naquela época. Um fato curioso sobre os impostos no Brasil para a pessoa física: desde 1900 eles não tiveram tanta alteração assim, quando se comparado com outros países em um nível parecido de evolução, que é no caso dos Estados Unidos, no caso de alguns países da Europa, como a Alemanha, a Inglaterra e alguns países da Ásia. Por outro lado, se as pessoas físicas estão pagando um imposto relativamente baixo comparado aos outros, as empresas pagam esse valor, esse preço. Elas pagam um valor muito elevado. E isso nunca parou de crescer. Continuou crescendo. Deu uma diminuída nos anos de 2010 para cá. E esses aumentos são gritantes. Essa é uma prática muito conhecida em países subdesenvolvidos. Taxar empresas faz com que as empresas se afastem do país. Além disso, as que vêm já têm um monopólio, ou as que já estão no Brasil ou que são brasileiras, elas detêm um monopólio gigantesco, porque as empresas pequenas elas não conseguem crescer. As novas que são abertas não conseguem se manter devido à alta carga tributária existente no país. E esse é um dos motivos de por que o brasileiro não consegue montar sua própria empresa e que não tem várias e várias. Aqui os juros são tão altos que geralmente é cobrado 2 vezes os mesmos impostos, os indiretos e os diretos. Os indiretos são aqueles que os juros já vão englobado no valor do item ou do serviço. E os diretos são aqueles que são cobrados diretamente da receita da empresa. E isso, é claro, são todos somatórios para que as empresas fujam correndo do Brasil, mas correndo rápido. Uma empresa de médio porte, por exemplo, americana, ela dificilmente iria conseguir se manter no Brasil.
caso decidisse abrir uma unidade aqui no país. Pior que isso acaba fortalecendo os monopólios, as grandes empresas que já têm a sua base econômica fixada, a sua renda fixada. E infelizmente acaba não dando espaços para as pequenas, infelizmente acaba tirando espaço das menores e das que possivelmente poderiam ser criadas. E é exatamente por isso que você vê grandes monopólios. Um dos motivos é essa alta carga tributária. Um dos exemplos mais fáceis de demonstrar isso são os bancos, onde 4 ou 5 instituições financeiras dominam todo o mercado brasileiro. Outro meio que existe pouca concorrência são nas linhas telefônicas, nas linhas de telefone móvel, que, se não me engano, tem apenas 4 a 5 que dominou o mercado atual. Por outro lado, já nos Estados Unidos ou na própria Europa, a concorrência é grande, então a qualidade do serviço é muito boa. Voltando aos bancos e às instituições financeiras, é importante ressaltar que ultimamente esse meio tem melhorado, com a criação de novas carteiras digitais, com novos bancos digitais, algumas corretoras de valores, e então isso melhora o serviço e diminui a taxa como um todo para o consumidor. Tem melhorado. No caso dos bancos, já temos vários outros sendo criados. Várias carteiras digitais já estão no mercado. E isso é ótimo, não só para a economia, mas para o consumidor final, como eu ressaltei antes. Sobretudo para o Brasil, que é um país emergente, um país em crescimento. Infelizmente, isso é uma tristeza. Acaba com a concorrência e o mercado fica muito emperrado. Essa liberdade de mercado traz consigo algo tão comum e algo muito bom: a competitividade. Algumas vantagens trazidas junto é a qualidade do serviço, a qualidade do produto, as diversificações do mercado, mais opções para o consumidor final e, claramente, deixando mais barato para o consumidor. Esses detalhes mais específicos eu vou comentar em outro vídeo. Fique ligado no canal que em breve ele vai sair, eu já estou produzindo e ele será muito bom para você. Os impostos em si, eles são necessários para a manutenção do Estado, tendo como motivo o bem-estar e a segurança do cidadão como os principais fatores. Claramente isso na teoria, mas na prática é bem diferente. Particularmente, eu sou a favor dos impostos. O problema é quando não são usados de maneira correta, de maneira justa. Eu não teria problema nenhum em pagar impostos altos se fosse na Dinamarca, se fosse na Suécia ou mesmo na Alemanha. A Suécia, por exemplo, está no topo de todos os índices, seja econômico, seja social, seja bem-estar de vida, qualidade de vida, dentre outros fatores. Então eu não teria problema nenhum em pagar imposto nesses países. Eu não vou nem me ater a quais são as posições que o Brasil está nesses índices, sobretudo de corrupção. Traduzindo, o Estado é, ou pelo menos que deveria ser, no caso do Brasil, claro, responsável por oferecer saúde, educação, segurança, saneamento básico, rodovia, meios de transporte, habitação populacional, urbanização e dentre outras. Esses são os deveres do Estado. E também temos os deveres dos cidadãos, que muitas vezes é ignorado. Um dos impostos mais conhecidos no Brasil é o imposto de importação. Ele pode chegar até 60% aqui no Brasil. Ou seja, se eu compro um item que aqui no Brasil custa em média R$1.000, eu posso pagar até R$600 de taxa de importação. Eles podem chegar até 60% do item. Isso mesmo, 1.600 em um item que aqui no Brasil custa R$1.000. Vai ser adicionado mais 600. É por isso que o pessoal geralmente tem medo de importar, de comprar alguma coisa fora, de enviar qualquer presente de um outro lugar para o Brasil, porque certamente será taxado. Particularmente, eu acho esse imposto um absurdo gigante. Eu não tenho dados de outros países quanto a esse tipo de imposto, que é o imposto de importação. Mas eu vou dar uma pesquisadinha e em breve eu vou postar no Instagram algumas coisas relacionadas. Se você tem interesse, me segue lá, é @purimoney, puri.money, esse é o Instagram do canal. E eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Dales Oliveira, com D. Quanto ao imposto de importação, eu sei bem disso porque eu importo, então eu sei como é que é, eu sei o absurdo que é. E por isso eu estou falando especificamente desse absurdo que é. Se você que é pessoa física e precisa declarar o seu imposto de renda, que você já acha um absurdo,
Imagina só se você tem uma empresa, se você é uma empresa. Imagina como não deve ser, imagina a tristeza como que não deve ser. É um valor gigantesco no final das contas, literalmente no final das contas. Bom, por agora é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já deixa a sua curtida e comenta o que você achou, se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Compartilha com aquele seu amigo que você sabe que tem interesse nesse tipo de assunto, de economia, de negócios, de empreendedorismo. Por agora é isso, muito obrigado, valeu e falou, até a próxima. Oi, eu sou o Darius Oliveira e esse é o Pre Money.